Boa tarde. Hoje eu estou falando aqui em nome da EJUDE para tratar de um assunto muito importante que é para nós. É a audiência inaugural do 334. Essa audiência importante em que chegou para modificar essa cultura da litigiosidade para uma cultura de paz. A pessoa que vai hoje conversar comigo também é uma pessoa que já está na área, que conhece bem a mediação, que conhece bem a conciliação e que vai participar junto com a gente. É a doutora Cristiane Padim. Vamos ver aqui se ela já está no ar, para ela entrar aqui conosco para falar. Eu hoje faço essa live em nome da EJUDE. Boa tarde. Essa é a colega Cristiane Padim, ela é juíza do Mato Grosso e coordenadora do SEJUSC da infância e coordenadora do SEJUSC segundo grau. E uma coisa muito importante, entusiasta da conciliação e da mediação, que nesses tempos de redução da litigiosidade, a gente conta muito com essas ferramentas, né, doutora Cristiane? Doutora Cristiane também é doutoranda em Direito, né, doutoranda em Direito pela Universidade da Argentina, não é, doutora? De Mar del Plata. Muito bem. A senhora também é professora da Escola Judicial do Mato Grosso. Também. Tudo sempre objetivando compartilhar esse nosso caminho, esse nosso trajeto, né, É. Lucicleide? A gente já pode começar negociando como a gente vai se tratar? O que você acha? Falando em Para não formas perder adequadas? para não perder o costume do mediador, como a senhora gostaria de Exatamente. ser tratada? Ótimo, parabéns. Muito bem, né? Cristiane, Cris, fica à vontade. E a senhora, Certo. como quer ser tratada? Olha, na minha idade, ser tratada por senhora já é uma ofensa, né? Então pode ser você, Lucicleide, Tá Lúcia. joia, tá bom. Pois Combinado, ótimo. negociado. Pois ótimo. Você É sabe uma que honra tá, esse ter essa tema, oportunidade. e a gente, nós que somos professoras e estudiosas, né? Porque certa vez eu vi uma pessoa, um profissional, já muito bem sucedido, e ele disse: Olha, eu só sou um estudioso, né? Porque a gente nunca esgota o conhecimento. A partir do momento, a partir do dia em que você disser eu estou completa, é como uma xícara que você coloca o chá nela já cheia. Você não vai conseguir mais absorver nada, né? Você tem que deixar sempre alguma coisa, você tem que sempre se permitir conhecer mais, né? Absorver mais conteúdos para a gente poder desenvolver conhecimentos, né? Então, eu Deixar um sempre espaço, gostei, né? É verdade, deixar o tem que espaço. deixar, porque se não tiver, não tem o que colocar, É, não tem o que acrescer, né, Cleide? Certinha. exato. Então, nesse tempo de isolamento, eu comecei a pensar, gente, o que é que nós vamos fazer para suprir aquela nossa necessidade de estar na sala de aula, né? E aí vieram as lives, né? Vieram as lives. Tão Primeiro boas, foram né? as de cantores, as de artista, e depois chegou no meio acadêmico. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente mostra para os nossos alunos e mostra para um público em geral que nós estamos ativas, que nós estamos dentro de casa, mas não estamos paradas, né? Aí, como Exatamente, eu costumo continuamos. dizer para os meus servidores, nós somos uma classe privilegiada. Por quê? Porque nós estamos exercendo o nosso mistério no conforto e na segurança da nossa casa. Nós não precisamos sair para trabalhar.
E uma parcela da população que tem esse privilégio, aí deixa a vaga, né, nas ruas, nas outras repartições, para quem de fato precisa sair. Então, a minha rotina aqui, ela só não é a mesma porque eu não sinto o cheiro, né, das pessoas. Verdade, porque Eu a não gente consigo vê, né? sentir o É, cheiro, mas a gente vê emoção, a gente vê a comunicação nos vibramos, né? gestos, A vibração. Aqui a gente a gente faz muito círculo de construção de paz e como a gente percebe a troca de vibração mesmo por vídeo, né? E como a gente se sente exatamente, bem. né? A gente consegue se conectar com as pessoas Perfeito. por uma tela que até então a gente achava que era morta, né? Mas é uma tela que é viva. O único Exatamente. diferencial é esse, é que a gente não sente o O cheiro, né? Não cheiro, né? sente o O cheiro cheiro. da pessoa, mas a gente sente a emoção, a gente sente o vibrar, a gente consegue sentir tudo. Então, doutora, Perfeito. o Cristiane, desculpe Negociação, aí a negociação, nosso né? negociado. É o hábito, né? Tranquilo, claro, Eu tinha Cleide. pensado, né? Eu tinha pensado de falar da audiência inaugural do 334. Por quê? Eu sou de uma vara civil e eu senti muita dificuldade na pandemia, durante esse isolamento, de realizar essas audiências, né? Como a gente tinha também muita dificuldade de realizar essas audiências ainda no presencial. Havia muitas resistências dos advogados, das partes, né? Muitos achavam que marcar uma audiência de conciliação seria atrasar o processo, porque não ia dar em nada, né? E eu sempre dizia, experimente, né? Experimente. Então, hoje, na pandemia, durante esse isolamento, que não é seu nem é meu, é do mundo, né? É, o mundo inteiro está vivendo essa situação de isolamento. Como a senhora vê, como você vê, desculpa de novo, Nath, Não tem como problema. você vê a obrigatoriedade, que já era pacífica, né, na audiência presencial, dessa audiência inaugural descrita no artigo 334? Você, Cleide, eu vejo como uma oportunidade, né? Nós estamos aí frente a uma situação nova, né? Eu gosto bastante de pensar e repetir algo que eu já vi, no sentido de que a gente não está no mesmo barco, mas nós estamos navegando pelas mesmas águas, né? Então são águas, elas estão agitadas, são diferentes, e a gente tem um arcabouço legislativo igual a gente tinha quando estávamos, digamos, em águas mais calmas, né? Menos turvas. Então, como construir algo fazendo o link entre a nossa realidade de hoje e a legislação que nós já temos, todo o sistema normativo, né? Como você disse, bem disse, a dificuldade, eu falava muito resistência, mas hoje eu prefiro uma ausência de conhecimento com relação à aplicação do 334. E eu vou falar aqui do judiciário, enquanto alguns colegas ainda, isso quando a gente estava nas audiências presenciais, ainda relutavam, digamos assim, em aplicar o 334. Né? Eu vou me limitar aqui ao judiciário, mas a gente sabe que nós temos também uma certa relutância dos defensores públicos, dos advogados, do Ministério Público, enfim, até do próprio jurisdicionado que acaba sentindo isso, né, do seu advogado ou do seu defensor público. Nessa época de pandemia, e agora? Se já tínhamos um ambiente enorme para ser trabalhado ainda com relação ao 334, agora acredito que nós tenhamos uma oportunidade maior. Apesar da dificuldade do 334 com relação às audiências físicas, agora essa inovação, e nós já temos aí a sinalização da lei dos juizados especiais, né? Que já tem já tem algo mais concreto falando em legislação. Como nós vamos fazer? Vamos paralisar o processo? Ou vamos mudar o entendimento de que, olha, o 334 não é mais obrigatório? Qual o caminho a seguir? E como você já registrou, o interessante desses bate-papos, dessas conversas, é incitar a reflexão. Vamos pensar, a gente já tinha caminhado, chegamos, gente, o 334 já existe, que ótimo, conciliação e mediação,
na legislação, porque eu tenho certeza que você é da mesma época que eu, em que nós levantávamos a bandeira sem ter a legislação, só com a resolução 125, às vezes sem antes, né? Antes da resolução até. A gente vai retroagir? Será que é viável? 334 é obrigatório. Vieram várias decisões no sentido de que não era uma opção, uma faculdade. O juiz não teria aquele, eu acho que não vai dar certo, por isso não vou aplicar. Não, eu tenho que aplicar. Agora a gente vai decidir retroagir? Será que é um caminho nesse sentido? Da pacificação, da autocomposição? Ou a gente vai criar outras formas para dar efetividade à nossa legislação? Vamos fazer o 334? Como? Nós temos aí vários caminhos, né? Não podemos fazer a presencial. Continuamos trabalhando e nos foi permitido fazer as audiências virtuais, sejam de instruções ou sejam de mediação e conciliação. Qual caminho nós vamos escolher seguir? Eu, você, tenho certeza que faremos essas audiências de forma virtual, né? Escolhemos uma plataforma, enfim, outros desafios virão. Mas no meu humilde entendimento, a audiência inaugural de conciliação ou de mediação, ela deve ser incentivada cada dia mais, não só por nós juízes, né, mas também por todos os outros operadores do direito. E aí eu falo principalmente dos nossos servidores do judiciário. Incentivar a conciliação, a mediação inaugural é crucial para a gente ter uma sociedade mais evoluída, mais pacificada e, por que não dizer, mais responsável também. Não sei se eu me estendi muito, se eu consegui Não, tá seguir a ótimo. linha de Tá raciocínio que ótimo. Não, você tá orientou. perfeita. Não, tá perfeito. É exatamente, né? A obrigatoriedade da audiência do 334, ela já era pacífica, não tinha mais o que discutir. E em tempos de pandemia, será que ela continua obrigatória? Penso que sim, por dois motivos, né? Ou vários motivos, e a gente poderia até falar aqui horas sobre esses motivos. O Código de Processo Civil, em momentos, em artigos, ele fala na audiência por videoconferência, né? A lei, os nossos enunciados do FONAMEC, ele fala em audiências por videoconferência. A gente já fazia audiência por videoconferência. Por que a gente não faz? Outra questão que eu levo e que eu costumo dizer, né, costumo defender, o processo é eletrônico, o processo é virtual. Desde que foi promulgada aquela lei do processo eletrônico e que permitiu a prática de vários atos processuais, que foi em 2006, nós estamos em 2020, 14 anos depois, ele permite os atos do processo. A audiência é um ato processual. Por que não pode ser feito por videoconferência? E aqui eu digo mais uma justificativa. Você está em São Paulo, em que tem aquele engarrafamento maravilhoso. Você quer ir para uma audiência lá ou você quer fazer a audiência por videoconferência, que tem o mesmo resultado, né? Aqui em Teresina, estacionar é uma coisa incrível para se conseguir. Então, se você não encontrar nenhuma razão para fazer a sua audiência por videoconferência, lembre-se do estacionamento, lembre-se do engarrafamento. E que não estamos inovando, né, doutora Cristiane? Nós não estamos inovando, nós estamos fazendo valer os atos normativos que já existem. E como eu disse, você é privilegiada parte, você advogado é privilegiado, nós juízes somos privilegiados porque podemos desempenhar o nosso mistério aqui de casa, na minha segurança, no controle da Covid, por mim mesma, certo? Então é perfeito, eu partilho do seu entendimento de que mais do que nunca ela é obrigatória. Ela pode não ser obrigatória por videoconferência, porque aí fica na faculdade das partes, né? Então eu gostaria de lhe fazer aqui uma pergunta, né?
No atual momento de isolamento, em que como está sendo tratada essa audiência aí no Mato Grosso, no Sejusc, os seus Sejuscs estão preparados para as audiências por videoconferência? Os coordenadores têm resistido, as partes. Qual é a sua visão dessa audiência aí no Mato Grosso? Como você já também registrou, a gente já vinha fazendo isso, nós já tínhamos respaldos legislativos, regulamentares, enfim, normativos de uma maneira geral, que nos permitia a realização dessas audiências por videoconferência, de mediação e conciliação, ou sessões de mediação e conciliação por vídeo. Nós já fazíamos aqui em segundo grau, e em segundo grau eu percebi uma vantagem que antes eu não tinha pensado. E hoje, para mim, ela é a primeira, ou uma das primeiras que aparecem. Quando já estava em grau de recurso, as partes moram no interior, né? E geralmente cada uma em uma comarca, né? Muitos e muitos casos. A efetivação, a concretização desse encontro por videoconferência e mais a efetivação com resultado de acordo, né, do restabelecimento da comunicação. Nós fizemos várias mediações em segundo grau. É fantástico, eu fico até sem palavras e até emocionada de dizer como pessoas em locais longínquos, né, conseguem se conectar e resolver, enfim, encontrar, estabelecer comunicação e encontrarem a solução para o seu conflito. E com certeza essa é a melhor solução. Nos Sejuscs do interior, vários locais já faziam. Claro que nós nos deparamos com colegas que acreditam mais, né, assim como todos os outros profissionais, tem advogado que acredita mais, tem promotor que acredita mais, como nós temos colegas que ainda têm certo receio, digamos assim, principalmente com relação à segurança jurídica, daquilo, que tipo de plataforma foi usada e tal, isso antes, né? Então, muitos colegas optavam, não, vou fazer só preferencial. Então, assim, a gente ainda tem esse trabalho, né, no Cicleide, de levar esse conhecimento, de conversar. É em bate-papo como esse, que de repente alguém ouve algo e aí amplia um pouquinho a cabeça, abre aquele espaço que você falou no início, né, deixa um pouquinho ali da xícara de chá para colocar um pouco de chá, um pouquinho mais, né, ou às vezes pega uma outra xícara, porque às vezes não cabe naquela, porque não bate, mas pega uma outra xícara que fica mais confortável. Isso quando não estávamos na pandemia. Na época da pandemia, a primeira coisa que veio assim para a gente aqui, não, Sejusc que não vai funcionar. Peraí, como não vai funcionar? Né? Vai funcionar, vamos. E aí eu percebi esse movimento e por isso eu vejo essa época, esse contexto que nós vencemos como uma oportunidade de crescimento. Porque o movimento ele se iniciou e ele está iniciado. E ele já está indo e não vai parar mais. Não vai parar. Ele cada dia vai aumentar, é como uma onda, né? E é fantástico, eu adoro, agradeço imensamente por fazer parte dessa onda, de estar junto com colegas como você, por exemplo, para a gente seguir e tal. Hoje, nós já temos, a maioria dos Sejuscs já fazem, estamos também naquele trabalho de divulgação, porque é importante que haja uma adesão dos advogados, haja uma adesão da Defensoria Pública, né, do Ministério Público, para que essas audiências virtuais elas se efetivem, né, sejam executadas. Há necessidade dessa colaboração. Mais do que nunca, eu acredito que o princípio da colaboração ele deve se tornar evidente, né? O judiciário não faz nada sozinho. Não adianta você não pararmos, porque eu sei que você acumula um monte de outras funções, eu também acumulo algumas outras funções, e a gente não para. Eu tenho a impressão, não sei você, mas que eu trabalho muito mais aqui em casa, enfim, porque existem as outras tarefas domésticas, né? Enfim, não adianta só o judiciário, né? Nós precisamos de colaboração dos outros atores também, principalmente para que esse conhecimento chegue até o usuário, o cidadão, né, quem está em conflito. E até a gente, às vezes, né, tipo assim, eu tenho um conflito, vou ajuizar uma ação. Opa, peraí, não vou ajuizar uma ação, eu tenho outro caminho. E aqui falando do Mato Grosso, eu peço licença, aproveitando a oportunidade que você está dando, para fazer publicidade do Mato Grosso, nós implantamos o módulo PJE, o módulo pré-processual no PJE. Então, a gente incentivou muito, temos incentivado o pré-processual, para que os envolvidos nos conflitos, para que os advogados
procurem o pré-processual antes de iniciar uma demanda, principalmente as do juizado, né, que vai acabar, de repente, se não acontecer aquela conciliação virtual, se não aceitarem, enfim, aí é com cada juiz, já seja possível fazer essa mediação, essa conciliação inicial pré-processual, sem a necessidade de ter a determinação de um juiz e tal, essa coisa toda, sem ajuizar a ação aí, buscando alcançar o público que nos assiste também, que não é do ramo jurídico, digamos assim. Tá? Bom, Mato Grosso está aí nesse caminho, cada vez aumentando mais seu trabalho e inovando, principalmente com relação à tecnologia, né? Até a gente, né, Lucicleide? Até a gente teve que mudar. Aí aqui, enquanto você falava, eu fiquei pensando, será que o legislador, quando fez a lei do processo eletrônico, ele pensou que algum dia estaria tudo parado, que ninguém ia poder sair da sua casa, que ninguém ia poder levar aquela petição inicial, distribuir lá no fórum, trazer aquele monte de processo, o juiz com pilha de processo, será que ele imaginou? E na época que saiu a lei do processo eletrônico, do processo virtual, poucos tribunais aderiram. Isso não vai dar certo. Processo, tem lógica isso, eu estou acostumada a escrever, despachar aqui na mão, isso não vai dar certo. E aí é o que a gente vê hoje, o que seria da gente se não fosse o processo? A gente estaria com medo de pegar o papel, você não estaria com o vírus, né? Você estaria com medo. Então, todas as grandes mudanças, elas são alvo mesmo de crítica, de resistência, e a gente precisa o quê? Experimentar. E às vezes a gente diz, gente, olha, hoje você não vê o resultado. Você vai ver o resultado lá na frente. Lá mais na frente você vai ver que é importante. Então, de 2006 para cá, olha quanta coisa mudou. O código foi mudado, que era um código de 73, né? Olha quanta coisa mudou. E se não fosse o processo virtual, a gente talvez estaria mais predispostos a pegar essa doença, porque a gente teria que ir pegar processo. A virtualização do processo aqui no Piauí se deu em 2018, 2017, por aí assim, né? Muito pouco. E a lei é de 2006, né? A lei era de 2006. Então, isso é importante a gente ver, encarar as mudanças para um resultado a longo prazo, não a curto prazo. Porque aí sim você vai sentir a diferença. Então, Cristiane, a sua expectativa das audiências virtuais hoje é uma expectativa que ela está se efetivando na prática? Está. Cada vez mais a gente percebe a adesão dos envolvidos, né? E é esse trabalho de boca a boca, e principalmente agora com essa tecnologia, essa live que a gente está fazendo, o número de pessoas que estão assistindo agora, o número de pessoas que vão assistir agorinha, não só entre nós, mas a conversa, o bate-papo entre grandes mestres também, enfim, pessoas com mais experiência, como o ministro Buzzi, que estava desde o início, o Bacelar, que estava com a gente esses dias que você disse que nos honrou também assistindo e tal. Pode assistir. Assim, a divulgação é muito grande. Então, a expectativa... Eu sou meio controlada na expectativa. Eu vou caminhando e traçando o caminho, né? Mas, sim, ela está sendo alcançada, a expectativa. E aí eu me permito cada vez aumentar um pouquinho dessa expectativa, Lucicleide. A adesão da OAB, eu tenho percebido que aumentou bastante aqui no Mato Grosso. Tem até uma pergunta que foi feita ali com relação à Defensoria Pública. Nós temos defensores fantásticos, né, que aderiram, estão com a gente desde o começo. Ainda há um pouco de relutância, mas a gente não tem encontrado nenhum empecilho para trabalhar, né? Existe um caso ou outro isolado, pelo menos não chegou ao meu conhecimento, como os advogados. Por exemplo, às vezes fala assim, olha, os advogados pediram tal coisa, a gente vai ver, foi 1, 2, 3, não representa a maioria, né? Sei que há uma certa resistência às videoconferências, eu acho que é natural, como você disse, é o novo, e o resultado positivo disso vem com o tempo. Eu tenho um amigo
que é o juiz auxiliar da presidência, o doutor Saboia, que diz o seguinte, que a gente vai errar, porque a gente está começando, a gente está arriscando, né? Então, assim, o erro, vai ter uma plataforma que não vai funcionar, vai acabar não dando para assinar, então a gente vai errar, mas a gente tem que ir, tem que fazer para a gente sair do lugar. Porque esse medo de errar, esse medo de se equivocar, ou essa crença de que não vai dar certo, ou vai dar errado, assim não vai funcionar, não vai nos tirar do lugar, né? E eu tenho visto que as pessoas cada dia mais acreditam nessa mudança, acreditam que a gente pode ir, se a gente se equivocar, a gente faz o feedback, dá uma retroagida, ou não retroage, mas muda o caminho, e a gente continua. E as videoconferências, eu acho que é um caminho sem volta, Lucicleide. Eu não falo só com relação à mediação e conciliação, eu falo com relação a todo o nosso sistema. Eu jurisdiciono numa vara da infância e juventude de ato infracional. Então, a gente já começou a fazer as audiências por videoconferência na unidade de internação, na unidade socioeducativa. Então, assim, por qual motivo a gente vai voltar? Como os colegas que atuam no criminal, né, no cível. Imagina o advogado, como você disse, lembra do estacionamento, como que você vai estacionar, né? Pensa nisso. O seu cliente também Pensa no sair no engarrafamento. engarrafamento, enfim. A gente está vivendo uma época de transformação. Quando a gente começar a pontuar o que foi positivo, o que é positivo, a gente não vai querer voltar. Eu acho que a gente nunca mais vai voltar como antes, não sei o que. O que você acha disso? Então, a Natália, minha colega aí de Nupemec, do Ceará, está aí participando. É uma honra grande ver assim nossos colegas, né, doutora e outra, doutora Keila, aí participando. É muito importante quando a gente vê assim essa audiência. Mas veja bem, a minha expectativa em relação às audiências virtuais foi aquilo que eu já lhe disse. Eu penso o processo eletrônico como processo eletrônico. Então, sempre eu incentivei. É como estudar inglês, Cristiano. Se você for estudar inglês pensando em português, você não aprende. Então, o processo eletrônico, se você estiver pensando o processo eletrônico no processo físico, você nunca vai acompanhar a evolução. E você nunca aprende a trabalhar no processo eletrônico. Por que que o advogado pode colocar a petição no meio virtual, a contestação, a secretaria, todos os atos e os atores principais, que são as partes, e a audiência, que é onde você vê. É como eu lhe digo, aqui na tela eu só não sinto o cheiro, mas eu percebo a sua felicidade de estar aqui, se você se mexe aqui, se você faz um, um movimento de desconforto. A gente está percebendo isso aqui, a gente só não vai conseguir, obviamente, é sentir o cheiro da pessoa, né? Mas se você ficar vermelha, eu vou perceber, né? Então, isso é que é importante. É a gente pensar que o nosso processo é eletrônico e que ele tem que se envolver todo de forma eletrônica. Certa vez, que eu também sou membro da turma Recursal, quando a gente pensou na sessão virtual, ninguém queria. A sessão virtual não dá certo, isso não vai dar certo. Eu digo, gente, a gente tem que se permitir conhecer uma nova modalidade. Por quê? Os membros da turma Recursal aqui, eles são cumulativos. E a gente ia para uma sessão semanal e passava o dia inteiro numa sessão semanal. E atrapalhava o andamento dos processos na vara. E você fazendo virtual não vai lhe atrapalhar, porque você pode fazer no outro expediente. E a gente conseguiu implantar o julgamento virtual. O doutor Dourado, que é meu colega aqui do Piauí, ele era o auxiliar da presidência no TJ, e aí a gente conseguiu implantar. E hoje a gente pergunta, você quer voltar para aquele cenário de julgamento físico? Ninguém quer. Então, vamos fazer sessão de julgamento virtual. Eu não quero. Não dá certo. Gente, a gente tem que experimentar. Porque se a gente não experimentar,
E se a gente não errar, como disse a Keila aqui no comentário para a gente não vai evoluir. Será que a gente veio para esse mundo apenas para acertar? A gente não vai fazer só para acertar. A gente vai fazer para a gente crescer, para a gente mostrar que nós estamos pensando. E que nessa pandemia, nesse isolamento, nós temos a felicidade de ter essas ferramentas. Você já pensou no tempo da gripe espanhola? Pois é, pois é, Como é que eles pois é, passaram? Hoje eu pois não é. vejo a minha filha que mora em São Paulo, né? Mas eu consigo olhar aqui o rostinho dela. Aí outro dia eu disse, minha filha, eu tô com tanta vontade de lhe dar um abraço, né? E a gente não pode, mesmo que ela estivesse aqui, eu não ia poder dar esse Dá um abraço abraço. nela. Mas eu tô vendo como é que ela tá. Ela disse, mamãe, e agora porque que a senhora só liga de chamada de vídeo? Eu digo, minha filha, porque o Melhor. tempo é outro. Antigamente era chamada de voz, porque eu sabia o dia que eu ia lhe ver. E agora não, eu quero lhe ver. Eu quero lhe ver, ainda que seja por trás de uma tela, né? E isso afeta, esse isolamento afeta todas as relações. Não é só o nosso trabalho, né? Mas a gente tem que se reinventar. A gente tem que Exatamente. produzir, tem que mostrar que que o judiciário não está parado, né? Nunca esteve parado. Quando se inventou esses métodos de solução adequados de conflito, né? Não é tirando, processo, eu não quero você, vou querer outro. Não, é aquele que melhor vai solucionar o seu litígio, né? Quando se começou a estudar sobre isso, para quê? Estão querendo inventar outro? Não, nós estamos preocupados com a prestação jurisdicional, na satisfação do usuário da justiça, né? Eu quero que o usuário, que quem entre na justiça, conheça a conciliação, conheça a mediação, porque o processo todo mundo conhece, né? E você sabe quando entra, mas você não sabe quando sai. Então, então vamos conhecer outros métodos, vamos conhecer a plataforma consumidor.gov, vamos conhecer a conciliação. Eu posso resolver pela conciliação, posso resolver pela mediação, e isso tem que estar na vitrine do judiciário, né? Tem que estar lá na vitrine do judiciário. Por que tem que estar na vitrine do judiciário? Porque nós, brasileiros, somos os campeões da judicialização. Então, qual é o melhor lugar para você mostrar a mediação? A meu ver, é dentro do judiciário, porque você já está lá dentro. Então, por que não mostrar a mediação lá dentro? Ou a mediação presencial, ou a mediação física, seja como ela for. Mas ela está dentro do judiciário porque você, usuário da justiça, optou em fazer um processo, em entrar com um processo. Então, lá você precisa tirar lá das suas portas qual é a que você vai entrar. Perfeito? Eu acho que eu Exatamente. já me estendi demais. Agora fui Não, eu. não, imagina. Agora fui eu, então antes fui eu, tá bom. Então, diga, você já falou como é que impactou a classe dos advogados, a classe da defensoria, com essas audiências virtuais. São ferramentas que a gente agora, eu que incentivava muito a ferramenta tecnológica, tanto da plataforma consumidor.gov, como das ferramentas, como das audiências virtuais, porque aquilo me doía. Saber que uma pessoa, normalmente o homem, estava lá em São Paulo e a mulher estava aqui querendo uma ação de alimentos e precisaria da presença física dele para o processo prosseguir, porque na audiência de conciliação, e ele às vezes queria vir, mas para ele vir, ele tinha que gastar deslocamento, ele tinha que perder dia de serviço. Posso dar um Então, para uma exemplo? audiência, pode. Então, Posso dar um aquilo me exemplo? doía e eu pensava muito nisso. Digo, gente, não precisa vir. Aí até, só contando bem aqui uma história. Claro. Aí aqui até outro dia,
as audiências na violência doméstica. Ah, não pode fazer, inclusive é material de estudo, essa audiência de mediação com as vítimas, as mulheres vítimas de violência doméstica, porque elas não querem se encontrar com o parceiro ou ex-parceiro. E eu dei esse exemplo no Sejus, que na época eu era coordenadora do Sejus, eu digo, por que não faz por videoconferência? Foi uma opção que eu dei, ninguém nunca mais me procurou, né? Ah, Então, mas resolver. eu dei a dica. Por quê? Porque é importante para a solução do conflito e para a construção de uma solução que tanto a mulher como o homem estejam ali para conversar. Ah, eu estou com medo dele. Sim, vamos fazer por videoconferência. É possível. E agora? Você não pode ir. Você tem que fazer por videoconferência, não é? Sim, Perfeito, diga aí o seu exatamente. Eu exemplo. estou lembrando, eu entrei na magistratura em 2007 e eu fui para uma comarca que da capital ela está localizada a 1.150 quilômetros. Na época, ainda 250 era sem pavimentação. Comarca bem distante, tendo como referência a capital, Cuiabá. E em uma das audiências, já era, acho que a terceira ou quarta tentativa, era uma ação de alimentos. E o pai não era citado, ele morava em São Paulo, Lucicleide, São Paulo. Mas tinha o telefone, sabe? E o moço era caminhoneiro, ele tinha um telefone fixo. Eu lembro que na quarta audiência eu falei, gente, é como você disse, que a gente sente aquela dor, né? Ele não precisa vir aqui. Pois eu consegui falar com o homem, liguei, o telefone era de uma vizinha, coincidência ou não, ele estava na casa dele naquele dia, que morava com a mãe. Falei com ele por telefone, passei um fax, você acredita? Fax, com o acordo, ele assinou de lá e me devolveu o fax, não teve processo. Não voltaram, não voltaram. A mulher Então, não voltou. Eu acho que resolveu. Você imagina se tivesse videoconferência. A criatividade, tá aí, a gente tem muita criatividade. Basta a gente acreditar, né, Lucicleide? A gente acreditando, a gente faz. Olha, pode ser que haja má fé, que aí a parte vai alegar que não assinou, porque a gente está fazendo, a gente começou a fazer aqui, usando a plataforma, no PJT pré-processual, por exemplo, quem assina é o servidor que vai lançar o termo no PJT pré-processual. Então, as partes, elas acabam... A gente ainda não está usando a plataforma que entra já no PJT, que tem essa integração, mas estamos no caminho, porque a gente está em evolução, a gente está em transformação. Aí o pessoal, mas como? Quem vai garantir que a parte vai alegar que não fez aquele acordo? Tipo, pode ter? Pode, gente, mas vamos botar no número de 100, no universo de 100 acordos, quem vai fazer isso? E daí tem gente que tem boa fé, tem quem tem fé pública, e daí a gente vai se adequando. É aquela coisa, né, Lucleide? A gente acredita, a gente faz. Imagina esse por fax. Gratidão por esse bate-papo nosso, que eu não lembrava disso. Por fax, faz a Lucleide. gente Fazer um acordo lembrar, por né? fax. Por fax, meu É, Deus. E hoje a gente tem a videoconferência. Olha só que bênção. Olha, é. Aí fantástico. eu costumo aqui orientar que a gente não precisa assinar. Você não precisa assinar, apenas o mediador vai assinar. Porque a parte chega, mostra o seu documento assim, prova que ela tem o rosto, você vê a fotografia, é tipo uma selfie, né? E fica aquilo ali gravado, registrado. No final, o mediador basta dizer, olha, só vai assinado pelo juiz e conferir aquilo que foi acertado entre eles. Então, a assinatura, para mim, já está descartada desde antes da pandemia. E agora, mais ainda. Aí você falou que vocês aí têm o Sejusc pré-processual, já está integrado no PJE. Aqui a Está. gente ainda não integrou. A gente faz num sistema que era que foi feito pelo meu antecessor, doutor Paulo Roberto, e aí a gente lança no PJE, que fica quase a mesma coisa. O certo é que a gente continua fazendo e continua incentivando. Inclusive, a desembargadora Daldice, e aqui eu quero dizer que ela é minha mestre, foi ela que me deu muito apoio quando eu fui para o Sejusc, né, quando eu fui para o NUPEMEC, porque eu já tinha muito... O primeiro acordo que eu fiz, a primeira conciliação que eu fiz foi em 86. Assim que eu me formei, eu fiz uma conciliação muito importante na minha vida profissional, ainda era advogada. E eu levei essa experiência
para todo o meu caminhar dentro da justiça. Que assim, como você, eu não sou de 2007, né? Eu sou de 89. Né? Já tenho muito tempo aí. Então, desde muito tempo que eu faço conciliação. Então, eu aposto na conciliação. Desembargadora Daldice, quando veio fazer a inspeção aqui no Piauí, ela elogiou muito a atuação do nosso Sejusc, porque eram Sejusc bem organizados para receber as partes com satisfação, porque a gente prima por isso. Aí até me pergunta, como é que você consegue medir que uma conciliação foi bem feita? Pelo número de recorribilidade, pelo Exatamente. número de execuções de sentença, né? Porque Exatamente. como no Pescador de Mim, a gente salva o menino do rio e vem dois. Então o processo é assim, você julga um, vem dois. Uhum. Julga dois, vem quatro. E quando você faz uma conciliação e uma mediação bem feita, você encerra. E esse processo não vai virar cumprimento de ação. Ele vai se esgotar e vai finalizar por aí. Mas ainda, uma questão, porque nós já estamos caminhando para o Pois fim. Nós é, passa rápido demais só esse temos aí negócio. 18 minutos para encerrar. Eu só queria ver aí qual é a sua posição quanto à sanção prevista no parágrafo 8º do artigo 334 em relação à mediação virtual. Lucilene, só para me permite só complementar o que você disse que eu achei Sim, lindo, por fantástico, não. no sentido de que quando há a efetividade da decisão autocompositiva, aliás, isso pode ser medido pela ausência de retorno, taxa de retorno, né? É, Além disso, eu acho que a autocomposição, ela permite aos envolvidos a continuarem negociando, continuar a resolvendo os seus problemas. Então, às vezes, naquele conflito que a gente sabe aqueles penduricalhos, não volta para execução e nem outros virão, porque eles já terão ferramentas para resolverem, né, suas pendengas ali, seus problemas. Eu me lembrei agora de uma mediação que uma amiga fez, que era mediação porque me parece que tinha uma relação familiar ali, mas ao mesmo tempo era negocial, mas a ponta do iceberg era o negócio, mas no fundo era uma questão familiar. Em que os envolvidos, eles assinaram um acordo, antes de sair da sala de mediação já estavam negociando novamente, sabe? Ou seja, a relação continuou. Então, assim, não serviu só para resolver aquele, mas permitiu que eles continuassem outros, e não voltaram, pelo menos não que eu tenha notícia. Então, eles se prepararam para também não voltarem, para resolverem. E aí eu acho que é o grande impacto da responsabilização, da nossa responsabilização enquanto seres humanos, enquanto pessoas envolvidas em conflitos, em resolver. Tipo, se eu fiz essa escolha, eu tenho caminhos para solucionar. Principalmente se os interesses forem disponíveis, né? E se os disponíveis forem exatamente. transacionáveis. Por qual motivo eu vou Exatamente. delegar o meu poder de decisão para o Estado se eu posso decidir? Porque foi resultado de uma escolha minha, né? Então, essa responsabilidade social que a gente trabalha para evidenciar, ela fica muito mais presente na efetivação da mediação, da conciliação, da negociação e até da arbitragem, né? E vamos deixar a E jurisdição aí para só, casos aí só te realmente. interrompendo, se você falar Imagina. do artigo 8º, você falou que eu falo o contrário, né? Você diz, agente do direito privado, no direito familiar, que é o direito mais privado, em que mais tem influência do judiciário numa decisão adjudicada, eu dizia o contrário. Por quê? Porque eu me sentia constrangida de entrar na casa daquela família e dizer, pai, você tem que pagar a pensão do teu filho. Pai, você é o pai, você tem que reconhecer, né? Então, eu me senti ali altamente angustiada de ter que fazer esse papel do Estado intervir nas relações pessoais e privadas para dizer qual é a tua obrigação, É, né? Então, é. você viu por outro lado, eu permiti
que o Estado intervenha. Então, isso é muito Exatamente. importante. E quando a gente fala nesses outros métodos para solucionar o litígio, é exatamente fazer você refletir qual é o teu papel nessa vida. Né? Qual é a tua obrigação dentro da casa? E às vezes você consegue. Quando eu fazia mutirão de conciliação, que tinha investigação de paternidade, antes eu fazia uma palestra Perfeito. de responsabilização da paternidade ou paternidade responsável, para que você, antes de entrar naquela sala, você já tenha o mínimo de conhecimento da tua obrigação de pai. Então, isso é muito importante, essa questão, quando a gente vê desse jeito, é o Estado que entra na tua casa Exatamente. para Porque a dizer o gente que acaba você tem que permitindo. fazer, porque você permite, porque Exatamente. você não deu conta de resolver. E às vezes você estava mesmo muito emaranhado e você precisa de um terceiro facilitador para ele fazer com que você veja o problema, você olhando de fora. Mas é muito Exatamente. interessante. É. Então vamos Não vem falar outra aí. palavra. Vamos lá da sanção, da Nós só multa de temos 13 2%. minutos. E É, aí, você sabia que tem gente do Paraná nos assistindo, gente de Goiás, né? que Já bom, falei né? da Natália do Ceará e Que muitas bom. Acabei de pessoas aí ver, do Paraná. tem vários colegas magistrados aqui de Mato Grosso também estão assistindo a gente. Obrigada, gente. É uma honra tê-los aqui conosco e vários outros colegas. Isso é muito bom. E podem Isso nos fazer as motiva, né? críticas, podem fazer as críticas aí à Podem também, né? vontade. Podem também, Porque para o a gente nosso crescer. mestre Bacelar diz que só quem dá feedback é quem gosta e quem está assistindo. Então, se der Exatamente, o exatamente. feedback, a gente vai dizer obrigado e vai esperar um tempo para ver, né? Tem gente também do Maranhão, tá sendo bem assistida, né? Eu acho que tem mais gente de fora do que do Piauí, será? Ó, Mato Grosso está em peso aqui, ó. Cáceres, É, Barra, né? Maranhão, tal. Com relação à sanção que você mencionou, ou seja, quando a parte não comparece, né, na audiência de conciliação ou de mediação ali da audiência inaugural do 334, se a pergunta foi mais ou menos nesse sentido, ou comentário, né? Se é aplicada essa multa também nas videoconferências, isso? exato. É isso é que eu quero saber a sua opinião Então, sobre. a gente tem várias hipóteses, né? Acho que responder sim ou não vai deixar um pouquinho a desejar, porque depende. Obrigar a pessoa a participar dessa sessão inaugural, por exemplo, se ela avisou que não tem condições, se não tem equipamento, enfim, ou está pedindo ajuda, pode ser, a gente pode oferecer, porque a gente vai ter sempre isso. Ah, você não tem condições, então vou ligar, vou ver o que você está precisando. É uma situação. O não comparecimento de alguém que já se compromissou, já fez o compromisso, tudo bem, eu aceito, vou comparecer e não compareço, é uma outra situação. Eu acho que em casos em que os envolvidos e geralmente são os advogados, né, já manifestaram que irão comparecer, ou desejo de comparecer se não comparecerem, eu acredito que sim, é possível, né, Lucicleide, mas não porque não compareceu simplesmente porque eu designei enquanto juíza, designei uma sessão, daí você vai falar muito mais, você está nessa área, designei uma audiência de conciliação, ninguém falou nada e não compareceram. Eu acho que assim, dessa forma, simplesmente não é possível a aplicação da multa, mas em casos específicos, em que o pessoal disse, olha, eu vou comparecer e não compareci, então acho que é possível. Aí é um tema muito bom para a gente refletir, para escrever sobre isso, né? É É um tema dar super um bom novo. artigo, né? Dar um bom artigo. Vamos escrever Vamos um? fazer um bom Então vamos. artigo. E você, Ah, o que você acha? aí veja assim, porque antes da conciliação tem outra matéria que me faz muito feliz, que é Ah, processo civil, né? Aí eu sempre digo para os meus alunos, quem quer aprender direito tem que aprender processo civil, certo? Então, o direito e as normas formais, elas não são estáticas, né? Elas são dinâmicas. A gente não pode só dizer assim, olha,
Se você não comparecer, a gente vai aplicar a sanção do parágrafo 8º do artigo 384. A gente tem que analisar a questão. Aí você não quer, você dispensa a audiência. Se eu acho que a audiência ela é obrigatória, eu, em raríssimos casos, eu vou dispensar a audiência do 334, a audiência inaugural de conciliação. Porque eu acho que agora ela está no lugar certo, no começo do processo. Uma audiência de conciliação, como era lá no 331, depois que tu já estava armado, já tinha contestação, já tinha tudo, certamente ela era inócua. Por quê? Eu dou um boi para entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Isso por aqui no Nordeste é comum. Já que eu estou no processo, agora eu vou até o fim. Então, Mato Grosso é assim também. Mato Grosso né? caminha por aí, Pois é, então caminha. já que você me levou para a justiça, já contratou, então agora eu não saio. Então, o que é que a gente tem que fazer? Como é que eu, do ponto de vista processual, eu vou analisar? Veja bem, nós temos as ferramentas, o judiciário tem as ferramentas para audiência virtual. Então, eu analiso. Quem foi que não quis a audiência, quem não quis a audiência por videoconferência? Foi o autor? Tudo bem, autor. Você deu o primeiro passo. É o seu direito de ação. Então, você não quer audiência por videoconferência, você vai aguardar o retorno das atividades presenciais para que aí sim seja feita, porque eu não dispenso. Quem quer, quem não quer a audiência por videoconferência é o réu? É o réu? Beleza. É o seu direito, porque a audiência por videoconferência, ela não é obrigatória, que deveria. Porque o processo é virtual. Os atos são obrigatórios. Você não quer. Então, é o abuso do direito de defesa. Se tiver pedido de liminar, eu aprecio a liminar e dispenso a audiência do 334. E o processo segue. É o que eu faço diferente. A outra questão é, ambos os advogados se comprometeram em participar da audiência de conferência. E no dia não apareceu. Multa. Por quê? Você mexeu com a máquina judiciária. Você fez todo mundo se programar para lhe receber. Você tirou uma outra pessoa, porque nesse momento que a gente está começando, a gente não tem disponibilidade para muitas audiências por dia. Então, mas você tirou a oportunidade de uma pessoa que ia estar presente e que talvez resolvesse o seu litígio. Então, eu aplico a multa. E quero ver como os tribunais vão fazer. Mas isso é um posicionamento meu, porque eu acho que ninguém ainda se manifestou nessa matéria. Então, a gente tem que analisar o caso minuciosamente. Eu sou tida como muito detalhista. Sou muito detalhista porque o direito é muito detalhista. E o direito, ele tem que ser aplicado ao caso concreto. Viu? O caso concreto, ele tem que se adaptar ao caso concreto. Então, eu acho dessa forma. E, com certeza, para aquelas audiências que os advogados se comprometeram, eu vou aplicar multa. Não que isso seja a salvação do mundo, porque tem gente que adora multa, né? Uma vez eu apliquei uma multa, tive uma audácia de aplicar uma multa de uns 100 mil reais. Aí uma multa por um não cumprimento de acordo. Aí a parte olhou para mim, doutora, tá muito alta. Eu digo, como assim? O senhor não vai cumprir? É tipo, é bem isso. Você já está dando ela sinal que não só vai é cumprir, alta né? se você não for cumprir. É Você aquela só coisa vai também, né? dever a multa se você Se não não cumprir. Aquela coisa Então, também, por né, que que eu vou me Lucicleide? preocupar? Por que que eu vou me preocupar com uma multa se eu vou cumprir? Então, eu já estou naquela Exatamente. ideia de que não vou cumprir aquilo que eu
concordei, porque o que a gente vê muito são pessoas, são partes fazendo acordo para se livrar do processo. E processo não é para a gente se livrar. Processo é para a gente resolver. E resolver na ideia da saudosa Ada Pellegrini Grinove, que eu gostava muito dos ensinamentos dela, é pacificar. É pacificar a sociedade. É pacificar aquele caso. É fazer com que outras pessoas, quando vejam aquela norma aplicada, aquele caso concreto, não volte mais a se utilizar daquele equívoco, daquela resistência ao direito do outro. É como nas telefonias, tantas multas que se aplicam, tantas sentenças de procedência para as operadoras de telefonia e continuam com o serviço ruim, né? Não está resolvendo, exatamente. A norma não pacificou, a sentença não pacificou as partes. Não houve essa pacificação almejada. Pacificou ali naquele caso, mas a partir do momento em que ela vai continuar do mesmo jeito, não houve pacificação. E numa mediação, você consegue, porque você traz a reflexão, você faz com que as partes construam o que vão executar. Então é possível. Quase no Então, final, tem 3 minutos e 3 tem minutos. 2 perguntas aqui que eu gostaria só de mencionar, né? A Larissa, que é Clarissa, é uma mediadora nossa, ela pergunta: como despertar nos autores que é possível a mediação por videoconferência? É mandando assistir uma live minha e da Cristiane. Pronto, Olha já. A Vamos gravar. conexão não caiu nenhuma vez. Lucicleide, vamos gravar, vamos deixar numa TV, vamos deixar aí numa TV. Não, vai quando a ficar gente no voltar YouTube. No presencial. Então, vai ficar no YouTube. Eu falo, quando a gente voltar para o presencial, deixa lá. A nossa live. Boa que resposta. Estão vendo aqui. Nós estamos interagindo perfeitamente aqui sobre o assunto. A conexão, Eu consigo olhar aqui os comentários, consigo ver aqui outro que entra. É isso, é experimentar. Venha fazer uma simulação de audiência com a doutora Lucicleide ou com a doutora Cristiane. Pronto. Aí a gente faz. Convence, exatamente. Aí a outra pergunta é se a gente consegue mensurar se houve aumento da quantidade de acordos nesse período de pandemia. Quem fez a pergunta eu não sei, mas eu só decorei. Veja bem. Eu vi também. Exatamente. O judiciário ele tem que viver de estatística, porque, Cristiane, não vale só eu lhe dizer, olha, nossa audiência de conciliação por videoconferência está sendo ótima. Estamos fazendo. Nós temos que ter elementos para dizer, olha, foi feito tantas. E nós quantos conseguimos. Desses compareceram, quantos eu foram não sei acordo? Dizer, para quem, o Manel Eudamidas, eu não sei lhe dizer quantas nós temos agora, porque eu estou no NUPEMEC e não estou no Sejusc. Mas, Manuel, quando eu peguei o Sejusc, o nosso índice de conciliação era 1%. E nós, em 1 ano e meio, elevamos para 16% o índice de conciliação. Aí até me perguntaram, você tem coragem de dizer que tinha 1? Tenho, porque eu me constelei. E quando a gente se constela, a gente consegue ver aquilo atrás. O que foi lá. Que a gente andou, o que a gente andou, né? Então, a gente tinha 1%. Nós estávamos, o Piauí, só falta 1 minuto, estava no último dos lugares e com uma diferença do penúltimo grande. E nós Antes de terminar esse minuto, deixa eu compartilhar, então, Lucicleide. Pois termine aí. Falando em números e estatísticas, o Tribunal de Mato Grosso ficou em primeiro lugar com relação ao índice de conciliação agora no CNJ. Que maravilha! Né? Nossa, isso é uma motivação muito grande. Mostra que a gente está no caminho. Vamos juntas, Lucicleide. Vamos juntas. Eu estou à disposição. Para mim foi uma honra um prazer. enorme. Está faltando 40 segundos ainda. Pode falar aí o que você ainda quiser. Para mim foi um prazer. Assistam nossas lives. Amanhã nós vamos fazer uma live sobre uma mediação simulada. Bacana. E segundo os meninos, é mais uma loucura minha, sim, mas aí vamos fazer e vai dar certo.
Aí, Sempre dá você certo. já está convidada para assistir. Obrigada, Nós vou. vamos fazer amanhã e vamos deixar transmitido. E foi um prazer. Olha, professora, Satisfação enorme, satisfação enorme. estou Muito. E a gente faz, vamos fazer contemplada outras. com a sua presença e contemplada com todas as presenças que aqui tiveram. Obrigada.